Vamos nos aprofundar nesse assunto, então? Seleção brasileira, pré-olímpica de futebol, a Paloma disse aí, a situação é complicada, o Brasil teoricamente perdeu para o time mais fraco desse quadrangular final, né? A Venezuela tá bem, talvez ali a Venezuela e Paraguai sejam no mesmo nível, mas a gente lembra que a Venezuela venceu o Brasil na fase de grupos. Bruno Camarão tá aqui com a gente para explicar um pouco melhor a situação da seleção brasileira, que não é simples, né, Camarão? Boa tarde. Não, tudo bem, Fábio, Débora, todos que nos acompanham no meio do dia. É difícil, né? É um quadrangular final. Então são 4 adversários para 2 vagas, 4 concorrentes. E o Brasil logo de cara enfrenta, se não mais frágil, o adversário, digamos assim, mais palatável, mais acessível e perde. Isso gera uma desconfiança. E acho que tem muito a ver com o comportamento do Brasil em campo diante dos paraguaios, né? A Paloma falou um pouquinho sobre o Endrick perdendo um pênalti, mas criando situações. Ele deu um gol no fim do primeiro tempo para o John Kennedy, que era um daqueles gols imperdíveis. Só não é imperdível porque o John Kennedy perdeu. Ele mostrou na prática que era possível perder e aconteceu de ele falhar, o atacante do Fluminense, nessa missão. Mas fato é que o Brasil ele teve algumas oscilações na competição, não foi exatamente sempre brilhante, apesar de manter a invencibilidade até essa última rodada, né? Quando justamente caiu para a anfitriã Venezuela. É verdade, com algumas peças alternativas, o Ramon mesclou um pouquinho o time que não conta com Michel, Kaique Bruno e o Marlon Gomes, especificamente o Marlon Gomes, a confirmação da baixa desse jogador, jogadores que também são importantes nessa organização defensiva. Então é uma equipe que passou a ser remontada com a competição em andamento. Agora, Fábio, Débora e amigos, o Brasil ele tinha a obrigação de jogar mais, com mais consistência, apresentando um repertório maior, até porque o Ramon não é nenhum novato, né, à frente dessa seleção, já desenvolve um trabalho há muito tempo e, sinceramente, acho que as críticas são bem razoáveis. É uma equipe que não consegue performar o que o torcedor mais crítico imaginava. Acho que esse Brasil podia fazer mais do que faz e agora, se não está em apuros, está numa situação muito complicada. Vai ter esse duelo contra a Venezuela e contra a Argentina para tentar, quem sabe, retomar essa chance de jogar Paris 2024. Jogo contra a Venezuela, quinta-feira, 8 horas da noite. Lembrando que a Venezuela, como você disse, venceu por 3-1 na primeira fase. Nesse mesmo dia tem Paraguai e Argentina, jogo às 5 horas da tarde. Brasil podendo ficar fora dos Jogos Olímpicos de Paris depois da conquista de medalhas nas últimas edições. Claro que seria muito frustrante, né? A gente está falando de um evento que tem muitas competições e modalidades interessantes. Talvez o futebol masculino nem seja a principal delas, certamente não é, mas é uma geração muito talentosa. A gente está falando de alguns valores que poderiam se agregar a esse time. Rodrigo, Martinelli, André, pessoal que joga ali com excelência no futebol do velho continente, poderia de fato estar presente em Paris para, quem sabe, conquistar mais uma medalha para o futebol brasileiro, mas está difícil. E não seria a primeira vez, né, Camarão? Não. A gente lembra que outras grandes seleções do Brasil ficaram fora dos Jogos Olímpicos, como em 92, por exemplo. Bem lá atrás, a Olimpíada de 92, com uma geração incrível, né? Puxando aqui pela cabeça, aquela seleção tinha Cafu, Márcio Santos, Roberto Carlos, goleiro Roger, né? no gol, Nélio, Jair, baita volante, o Jair, Elivelton, Marcelinho Carioca e o Elivelton. Eu lembro que caramba, como estamos velhos. Naquela época, era meio que Elivelton e mais 10 naquele ano de 1992, que estava jogando demais. Então era um baita time que ficou fora. E teve a frustração também em 2004. Mas o pessoal até brincou, né? Diferentemente de talvez Diego e Robinho, que à frente da seleção brasileira em 2004 também foram eliminados. Sim. O time comandado pelo Ricardo Gomes, né? Caiu justamente por Paraguai, né? O Brasil também teve uma derrota frustrante por Paraguai. Era um grupo também muito qualificado, muito talentoso. O Cafu e o Roberto Carlos, citados por você, depois de uma frustração olímpica, esses caras criaram uma hegemonia, né? Nas laterais da seleção brasileira principal. Já a dupla citada, formada na base do Santos, não conseguiu. Vamos torcer então, né? Caso o Brasil fique fora, que Endrick e companhia limitada consigam se reerguer à frente da seleção brasileira principal, que poderia ter, né? Nessa Olímpica ainda. Vitor Roque, outro jogador que eu não citei. Mas assim, é uma geração extremamente qualificada, tem muita gente boa e o Ramon Menezes não conseguiu fazer jus a isso. É isso. Valeu, Camarão. Obrigado. Valeu. Mas, ó, o Brasil não tá eliminado, não. Não, ainda não. Eu ainda boto fé, o Fábio não. Não é bem isso aqui. Eu acho que tá difícil. Vamos nessa. A esperança é a última que morre. Valeu, bom trabalho. Valeu.